Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, palavras fortes de Márcio Martins e Dito Lopes analisando o Bahia e especialmente também as escolhas do treinador Rogério Ceni. Além disso, vamos trazer também desabafo de torcedor. Para completar, tem palavras de Everton Ribeiro e situação de alguns atletas do Bahia com chance de lesão. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque a GoCase continua com várias oportunidades para você, promoção show de bola e você já conhece o cupom, tá aqui gente, cupom Bara Bahia, para você ter acesso, clique no link que tá fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que você tá vendo na tela, que você vai ter acesso ao site da GoCase e pode adquirir muito produto com qualidade. Essa garrafinha aqui, inclusive, tá vindo com a base de silicone de brinde, você personaliza aqui do nosso tricolor de aço. Essas capinhas de celular testada e aprovada, duas por R$ 49,90, que o cupom está saindo por menos de R$ 25,00. E aí você dá uma geral no site, tudo produto licenciado do Bahia, promoção, muita qualidade, tá aqui, gente, vale a pena, hein? Tem mais um detalhe, tá? Essas garrafas aqui tá vindo com base de silicone de brinde, como eu dito. Então tá aqui com a promoção, 38% off, mais o cupom, tá saindo aí por cerca de R$ 150,00, o valor original quase R$ 260,00, vale a pena. Essas capinhas têm várias estampas, inclusive tá aqui com o lançamento de novas estampas aqui do padrão novo do Bahia, tem também essas possibilidades aqui, é bem legal, gente, então aproveita aí, usa o cupom Bara Bahia. Pensou em comprar na GoCase? Não se esqueça, usa o cupom Bara Bahia e garanta maiores descontos. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a tabela, tá aqui, gente, com a derrota do Bahia, uma derrota contundente do Bahia, tá aqui, o Bahia permaneceu no G4, mas tem aproximado aqui Botafogo e Mirassol, ambos com 35 pontos, formando o G6, e o Bahia tá aqui com distância 7 pontos, para a equipe do Palmeiras, está aqui com 8 pontos para o Cruzeiro e 11 pontos para o Flamengo. Então está aí resultado final e realmente foi uma derrota contundente, não só pela derrota, mas também como a forma que o Bahia perdeu. Isso realmente foi lamentável e que seja uma derrota pedagógica, né? E sirva de lição. Não se pode, enfim, né? Que não se pode correr o risco que a gente caia de rendimento tal qual a temporada passada e essa é a principal preocupação nossa para essa temporada. Sobre o Mirassol está aqui, inclusive, é bom que se destaque também o treinador do Mirassol, o Rafael Guanais, e o próprio time, tá aí, gente, né? Agora, não teve grandes goleadas, tirando aqui Mirassol 4, Grêmio 1, mas depois venceram o Corinthians 2-1, venceram o Santos 3-0, Vasco deram 3-2, empataram com o Atlético Mineiro e com o Cruzeiro e deram 5-1 no Bahia. Mas vejam, campanha muito consistente, não perderam em casa ainda, mas não dá, né? 5-1 realmente foi muito complicado. Claro, teve esgotamento físico, teve, mas não só foi a parte física, também tiveram outras questões e as escolhas de Ceni realmente comprometeram o nosso tricolor de aço. Sobre isso, vou trazer aqui palavras dele, inclusive. Tá aqui, gente, né? Sobre Acevedo, e é bom que se diga, na coletiva, no começo, ele reconheceu e assumiu a responsabilidade pela derrota do Bahia. E tá aqui sobre Acevedo, né? Que sentiu durante a partida e acabou saindo e causou preocupação. Tá aqui, ó. Acevedo sentiu algo ou foi só cansaço, Ceni? Achei que ele estava muito cansado naquele momento, é uma característica dele a pegada no meio de campo, mas ele é um jogador que estava cansado e ainda chutou a sola da chuteira naquele momento do jogo. Eu achei que era do bem a gente colocar o Rezende, porque nós já temos o Caio machucado, o Nico cansado, se acontece mais uma coisa, nós não temos outro, vamos correr muito risco. Então tá aí, gente. Em princípio, então, provavelmente um cansaço, então pelo menos com relação a Azevedo, uma boa notícia. Por outro lado, notícia preocupante. Tá aqui, gente. Notícia preocupante. Ele primeiro falou na coletiva. Eu não sei o que aconteceu com o Pulga, mas deve ter sentido algo que vai o deixar fora por algum tempo. Vejo vocês, hein, gente. Uma pena, inclusive, havia a perspectiva da fisiologia de que ele pudesse jogar 30 minutos. Nova lesão de Pulga, um problemão pra gente. Problemão pra gente. Por mais que Sanabria tenha já ali esboçado a qualidade dele, mas realmente é um problemão pra gente em jogos tão importantes. E sobre isso, o Bia Jesus destacou lá no Twitter, a gente também recebeu pela assessoria do clube, no WhatsApp, ontem à noite mesmo, gente, informe do Bahia sobre Eric Pulga. O jogador sentiu um incômodo muscular na coxa e será reavaliado em Salvador. Não especificaram qual foi a coxa, se a mesma ou se outra, mas fato é que realmente preocupa. Então, de repente, pode ser um retorno da lesão dele e pode demandar mais algum tempo afastado. Outra informação, inclusive, é sobre Lúcio. E se falou, em princípio, que ele teria sido convocado, mas depois teve esclarecimento e está aqui, gente, né? Rodrigo Vasquez trazendo aí jornalista de lá. Luciano Rodrigues e Facundo Torres não foram convocados por Marcelo Bielsa para a próxima fase da classificatória. Tá aí, gente, tá aí, né? E quem foi Emiliano Martínez e Joaquim Piquerez. Então é isso, né? Pelo menos não teremos esse desfalque. O Lúcio está correndo muito, é bom que se diga.
e o Yuri José não está correndo tanto, e nesse contexto que a gente está, qualquer peça é bem-vinda, e convenhamos, né? E torce por ele, mas que bom. Não está fazendo grandes partidas, mas bons jogos, e agrega para a gente, é importante que a gente tenha jogadores à nossa disposição. Sobre a partida em si, vou trazer esse trecho aqui, interessante, de Everton Ribeiro no intervalo do jogo, detonou, inclusive, a postura do Bahia. Tá aqui, gente. Está sendo vergonha, na verdade. Uma equipe bem trabalhada, uma equipe que não perdeu aqui ainda, mas a gente tinha que, pelo menos, entrar mais atento, não tomar os gols tão fáceis. Não é culpa só da defesa, culpa de todo o time que não tem marcado em cima, não tem marcado nem no meio nem atrás. Então, a gente tem que melhorar muito pro segundo tempo e... Aí, gente, vejam que isso foi no intervalo, né? Teve contundência para cobrar, e é importante, né? Como líder que foi, e a verdade é que o Bahia mudou um pouco ali no segundo tempo, a postura, mas não o suficiente. E o Bahia acabou sendo, na verdade, eu até falei isso nas redes sociais, um passageiro da agonia diante da equipe do Mirassol. Para completar, vou trazer aqui trechos de Márcio Martins e Dito Lopes e vou fazer também as ressalvas. Trazer o trecho não significa necessariamente que a gente está concordando com o tom, mas eu vou fazer as ressalvas devidas. De todo modo, tem aqui sim muita coisa para a gente destacar e validar com base nesses 3 trechos que eu vou trazer. Vou começar aqui com esse trecho, gente, para depois trazer outros trechos. Tá aqui, vamos ver. Todo mundo ligado. Gente, olha, a maior vergonha desde que o Grupo City entrou no Bahia. 5-1 pro Mirassol é pior do que tomar 8 do Flamengo. Olha, torcedor, tomar 5 do Mirassol é pior que tomar 8 do Flamengo. Se o Flamengo é o adversário de 8, tomava 15. Não tomava 8, tomava 15. O que é isso que eu vi, gente? Foi isso que a gente assistiu. Por outro lado... Aí, gente, repito a opinião dele. Eu não vejo dessa forma, não, né? São duas, né, goleadas terríveis. Não dá para não. 5 é 5, 8 é 8, para mim é muito claro. 5 de vez em quando, raramente, mas de vez em quando acontece. E 8 menos ainda. Por mais que exista, assim, qualidade, por aí vai, mas não entra nesse campo, não. Agora, realmente entra no rol aí das principais vergonhas do Bahia na era da SAF, né? 6-0 do Sport, agora 5-1 com o Mirassol. E é aquilo que eu digo sempre, né? Eles têm que ser cada vez mais exceção, que não pode ser regra. A gente não pode tapar o sol com a peneira nem abraçar o caos. Que errou, errou. Errou feio, errou. Foi um vexame histórico. Mas não dá para abraçar o caos também, não. Então, calma, nem tanto, nem tão pouco. Vamos trazer aqui, inclusive, mais 2 trechos. Vou trazer aqui agora esse segundo trecho aqui a respeito da derrota do Bahia. Tá aqui, ó. Olá, boa noite. Aqui é Thiago de Jaboatão. Que vergonha, que vergonha. Normal, Brasileirão, às vezes ganha, às vezes perde, é normal. Mas isso aí não é um futebol, isso é uma várzea. Isso é uma vagabundagem que esse jogador está fazendo, rapaz. Isso é uma vergonha. Você ser goleado pelo Mirassol é inadmissível contra ninguém. É uma instituição com respeito. E não venha dizer que está cansado, não. Bando de bunda mole que vocês são. Vocês não representam essas cores, não. Ah, mas é na final da Copa do Nordeste. Então, e daí? Quer dizer o quê? Que eu tenho que ficar sentado esperando a tromba entrar? Porque é finalista da Copa do Nordeste? Porque tem Grupo City? Uma zorra, rapaz. Uma zorra. Pois é, ele define aí para mim também. Um bando de bunda mole. Tá? Um bando de jogador bunda mole, comissão técnica bunda mole, diretoria bunda mole. Tá? Definiu. Thiago definiu bem. Eu estava querendo encontrar a terminologia. O Bahia tem um bando de bunda mole no comando. Tem um bando de bunda mole no banco. Tem um bando de bunda mole dentro de campo. Acabou. Viu o que eu disse a vocês? O time joga dentro, tô aqui pro lado, gente. Tô aqui pro lado. Mirassol, parabéns. Fez a partidaça. Então não posso tirar mérito do Mirassol. Só que aqui a gente analisa o Bahia. Aqui a gente analisa o Vitória. Luana Campos, eu sei que a revolta é geral. Aí, gente. Faltou atitude realmente do Bahia, faltou perna, faltou um combo, faltou leitura de Ceni, eu já falei sobre isso, vou trazer aqui já um terceiro trecho. Mas, para mim, a questão inicial foi de escolha de Ceni. O sistema defensivo do Bahia é completamente esgotado, mas não só isso. Quando o Ceni opta por esse modelo de jogo, ele até falou na coletiva isso, ele imaginou que o Bahia teria uma posse de bola e um controle de jogo que seriam suficientes para inibir a intensidade do Mirassol, e pelo amor de Deus, né, Ceni? Isso foi uma regra básica do futebol, você não pode fazer isso com peças que não fazem isso. Acevedo tem feito boas partidas? Tem. Mas Acevedo não é Caio Alexandre. Quem entregaria para o Bahia essa posse de bola é Caio Alexandre, não Acevedo. Tanto é verdade que contra o Fluminense, o Bahia não teve posse de bola. O Bahia optou por um jogo vertical e aí conseguiu surpreender o Fluminense. Acabou de ganhar do Fluminense e Ceni comete um erro básico desse. Por isso que eu não atribuo somente a questão física. Teve também uma escolha tática equivocada, e é fato para mim isso aí.
E isso repercutiu também no lado técnico dos jogadores, diante até do desgaste físico. Para completar, convenhamos, né? Que lambança do nosso sistema defensivo. Pior partida também para mim de David Duarte e Mingo no Bahia. E no combo ainda vem Ronaldo também, que foi muito mal nessa partida. Juba foi abaixo, Arias foi abaixo também. E aí o Mirassol se valeu muito bem e abriu cedo o gol com 1 minuto. E isso, inclusive, condicionou o restante da partida. Para completar, vou trazer aqui esse terceiro trecho, depois desse desabafo, né, do torcedor. E o torcedor está no direito dele, somos torcedor acima de tudo. Ainda que eu não veja dessa forma tão trágica. Não vou abraçar o caos, não é o meu perfil, vocês me conhecem, me acompanham, mas isso não significa inocentar o Bahia, tem que ser cobrado. É uma derrota pedagógica, é uma derrota contundente, é uma derrota inaceitável. Isso precisa ficar claro. Inclusive, responsabilidade também da diretoria, porque nesse nível de desgaste, convenhamos, né? O elenco está pagando a conta. Sente um jogador, sente outro, lesiona um, lesiona outro. E já se sabia que haveria uma maratona. Então deveria ter tido um elenco um pouco mais encorpado, ou pelo menos recompor com algumas peças que a gente perdeu durante a temporada e não houve a recomposição. Vou trazer agora aqui esse terceiro trecho, agora aproveitando, viu, gente? Golcase, se for comprar por lá, usa o cupom BARABAHIA, tem vários descontos, show de bola, vale a pena você conferir. Agora eu vou trazer aqui o terceiro trecho, para depois de comentar um pouco mais, tá aqui. Alegou a parte física, que o Bahia não acompanhou o Mirassol. Não falou nada, né, Márcio? A realidade é que o Rogério Ceni não falou nada do jogo. E não tem o que falar, não, gente. O que tinha que falar já foi falado. O que a gente tinha que falar do jogo, a gente já falou. O Bahia não tem o que falar do Bahia. A realidade é essa. O Bahia não teve nada que você possa dizer assim, poxa, olha, vimos hoje uma triangulação ali, o Arias avançou mais hoje, a Arias achou na linha de fundo, jogou. Não, não tem. Ele fala, liberei o Juba no segundo tempo, que eu troquei, botei. Tudo conversa fiada, sabe? Conversa para tentar dar uma justificativa ao torcedor, porque para ele, na realidade, para o Rogério, por ele falaria o tempo inteiro, o time está cansado? Esse final dele aí, essa frase final aí, time cansado, não conseguimos acompanhar, o time do Mirassol. Quer dizer, só acontece com o Bahia, todas as derrotas dos outros times não tem isso, mas todas as derrotas do Bahia, quando o Bahia jogar mal, o Bahia está cansado, não é isso? Então, assim, o Bahia, por exemplo, o jogo passado, o Bahia conseguiu ganhar o jogo, mas estava cansado, mas não conseguiu acompanhar, não conseguiu jogar. Assim, é muito estranho, é muito difícil ficar ouvindo isso o tempo inteiro. O time do Bahia foi um time desarrumado taticamente em campo, porque mesmo cansado, você estando arrumado, se ele tem hoje ali, por exemplo, um time mais precavido, porque você está jogando contra um time que não perdeu nenhum jogo dentro de casa, a pressão vai ser muito grande desse time que tem muita mobilidade, um time que se movimenta muito, troca muito de posição dentro de campo, inverte posicionamento nessa movimentação, nessa dinâmica deles. Pô, coloca um time mais forte no meio de campo, mais marcador, já que está cansado. E joga nos contra-ataques. Mas eu apostei numa posse de bola. Como você vai ter posse de bola? Com o Cauli jogando no meio de campo, com um ataque totalmente modificado. Então você não queria isso, Rogério Ceni. Se você quisesse uma posse de bola, você podia, por exemplo, começar com o Rezende e o Acevedo, com o Nestor, com o Everton Ribeiro, e colocaria 2 na frente para um contra-ataque, né? Tentar chamar a atenção. Porque tomou um gol logo no início, na cobrança de escanteio, tomaria depois. Como ficou muito exposto, o time fez 5, gente. Poderia ter feito 8, 9 no Bahia no jogo de hoje. O Bahia estava muito mal na marcação. O espaço foi dado totalmente ao time do Mirassol. Então, assim, Márcio, essa coisa que o Rogério vem, com esse argumento dele o tempo inteiro, de só falar de cansaço, a gente entende, é claro, jogadores machucando muito, isso é muito ruim, você perde jogadores, você não tem o seu elenco todo à sua disposição, é difícil você trabalhar assim. Agora, essa constante de ficar falando o tempo inteiro que perdeu por cansaço, que jogou pior do que o adversário pelo cansaço, está todo mundo, o Fluminense está jogando assim, quase todo mundo está jogando 3 partidas por semana, não é só o Bahia, não. Eu quero saber quantos times o Mirassol deu 5 lá dentro. Quantos deu 5? Cansado ou descansado? Quantos times tomaram 5 do Mirassol? Nenhum. Aí, rapaz, eu pego pela palavra. Ele fala assim, escolha que nós fizemos. Nós quem? Nós não, você, Rogério Ceni. Nós pressupõe mais gente culpada, né? Não, a responsabilidade é sua. Porque quando for campeão da Copa do Nordeste, se for, você vai bater no peito e dizer que foi você que foi campeão. Então agora a responsabilidade pela derrota, pela humilhação, pela goleada por 5-1 é sua. Então esse negócio de nós fizemos é falácia. Fala, eu fiz a escolha. A escolha que eu fiz.
Tá? Vem com essa historinha pra boi dormir, não. Que eu não como esse H, não. Tá? Então vamos nessa para Pituca Mix. Aí, gente. Aí sim. Aí é fato. As escolhas foram de Ceni. Mas quando eu falo que eu não abraço o caos, porque a gente tem que entender o seguinte: regra é regra, exceção é exceção. O Bahia vinha 9 partidas sem perder, o Bahia vinha 3 partidas sem tomar gol. Não é o momento da gente abraçar o caos. É o momento de criticar, de cobrar, mas uma cobrança e uma crítica que sejam construtivas para reerguer. Tem Copa do Nordeste aí, depois a volta da Copa do Brasil. O Bahia pode vencer a Copa do Nordeste e depois chegar de forma inédita à semifinal da Copa do Brasil. Então, revolta legítima. Mas abaixou depois a poeira, é abraçar realmente e tentar fazer história, tentar apoiar, tentar não, né? Levar adiante o apoio, como a gente sempre tem apoiado, a verdade é essa. E tem feito a diferença, a torcida. Agora, quando acontece esse tipo de coisa como aconteceu, não é uma derrota qualquer, é um vexame. É um vexame histórico. É efetivamente um vexame histórico. Mas, virada a chave, que venha confiança, que o Bahia faça uma boa partida. Se o Bahia puder reforçar um pouco mais, que reforce. A janela vai até 2 de setembro. E que depois que venha o Fluminense, que o Bahia faça história chegando à semifinal. Repito, a gente tem que fortalecer. É um momento de cobrar quando tem que cobrar, mas não abraçar o caos. Tem que saber a medida da cobrança e também fortalecer, porque o Bahia está em um momento crucial aí e que pode, quem sabe, daqui a mais ou menos uma semana, um pouco mais, a gente está festejando um título da Copa do Nordeste e festejando uma chegada inédita à semifinal da Copa do Brasil. Para completar, manter o ritmo, virar essa chave com o Mirassol e manter uma campanha consistente para pelo menos chegar no G6 no final da Série A. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente, essa promoção da GoCase. Vai comprar na GoCase, use o cupom BaraBahia. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.